Olá, irmãos, estamos aqui de novo em quarentena, juntos, graças a Deus pela tecnologia. O cristão ele se adapta muito facilmente, estamos bem, ajudando uns aos outros, continuamos firmes no propósito de estarmos juntos e estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Uma pergunta me veio à mente essa semana, justamente pensando sobre esse momento difícil, momento de quarentena, momento de grande pressão política, momento onde as pessoas estão falando muitas inverdades. De um lado você vê uma coisa, do outro lado, logo no mesmo segundo você já vê outra história. E aí eu pensei comigo, como que o crente age diante de tudo isso? Como o cristão deve agir? Como devemos agir, né? Como cristãos que somos. E aí me veio um versículo à mente. Um versículo que meu pai sempre falou. Ele nos criou falando isso. A nossa luta não é contra as pessoas. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra autoridades espirituais. Autoridades demoníacas que estão nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. A nossa luta, irmãos, é contra Satanás. A nossa luta é contra Satanás. E sabendo que não estamos lutando contra pessoas, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, como o crente deve agir? E uma coisa que veio forte ao meu coração foi, sendo quem sempre fomos, quem somos, intérpretes. O cristão, ele é ensinado desde cedo a interpretar a Bíblia. Nas nossas classes de Cordeirinhos de Jesus, logo cedo nos é ensinado a interpretar a Bíblia. E é isso que nós somos, né? Se sabe que o cristão não xinga, se sabe que o crente não dissemina fofoca, se sabe que o crente tem uma reputação ilibada. Então quem somos nesse momento tão difícil? Acho que o mais difícil que já vivemos. Somos aquela pessoa, você é aquela pessoa que deve agir com sabedoria, você é aquela pessoa que deve agir com inteligência. E pensando sobre isso, me veio a história de Esté à mente. Essa semana caiu no meu colo a história de Esté várias vezes, pelo menos umas 5 vezes. E aí eu falei, vou conversar sobre ela com os irmãos domingo. Vou conversar sobre a história de Esté. Quem era Esté? Esté era uma jovem órfã, foi criada pelo primo. E ela era linda. E a gente sabe que as coisas não são fáceis para quem vai brilhar. As coisas não são fáceis, porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra demônios. Aí é que está a nossa luta. E na época de Esté, o rei Assuero, ele estava muito grande. O reinado dele envolvia várias províncias, 127 províncias. E ele resolveu dar uma grande festa para mostrar o seu poder político, seu poder financeiro. Ele deu essa grande festa. Em determinado momento da festa, ele resolveu chamar a rainha Vasti, que era a rainha dele, linda, para mostrar como ele tinha uma rainha linda. E ela não foi. Ela não foi. E aí o rei ficou muito irado e decidiu que ela nunca mais entraria à presença dele. E, politicamente falando, naquele determinado momento, com os 127 representantes das províncias lá, lançou-se um concurso público de rainha. Quem vai ser a mais top, a mais bela, a próxima magnífica rainha? E a província de Esté, algumas moças foram selecionadas, e dentre elas Esté, e elas passaram por um processo seletivo de 1 ano. E após 1 ano, Esté foi à presença, lá das autoridades e do rei, e muito sabiamente
Foi feita aquela pergunta tradicional: o que você quer para você até metade do reino? E Esté, sabiamente, novinha, significa que os novinhos podem ser sábios também, se estiverem em Deus. Ela falou: eu não quero nada para mim, tá tudo bem comigo. E ela foi escolhida pela simplicidade dela. Esther era muito linda, mas foi escolhida pela sua simplicidade. E o primo de Esther sempre ficava por ali, pelo reino, para saber como é que a prima estava. E tinha um cidadão lá no reino de Assuero que ele era o cara, ele era muito importante, lá mesmo da alta cúpula lá do rei. E quando ele passava, as pessoas se ajoelhavam. Só que o judeu, o cristão, o crente, a gente não se ajoelha para as pessoas, a gente não adora nada. É nos ensinado desde criancinha que a gente só adora a Deus. Eu mesmo tenho dificuldade demais de falar: eu adoro pudim de leite. Não falo, porque eu só adoro a Deus. Eu posso falar assim: eu gosto, eu até amo um pudim de leite, mas adorar é nos ensinado que a gente só adora a Deus. E ele não se ajoelhou, e Amã ficou muito nervoso, muito chateado com aquilo. Ele falou: vou matar esse cidadão, eu vou matar ele. Aí ele pensou mais, ele bolou uma estratégia, porque é aí que entra não a pessoa, mas as autoridades demoníacas. E aí ele pensou: eu vou destruir todos os judeus. E aí as rodas começaram a se mover, né? Inteligência, raciocínio. E aí ele foi falar com o rei, bolou um plano e foi falar com o rei: rei, não sei se você sabe, mas tem um povo aí que está por todos os lugares. Eles estão em todos os lugares. Somos nós, estamos em todos os lugares. Mas lembre-se que aonde você está lá pelo reino e para o reino. E aí ele falou para o rei que eles eram perigosos e que precisavam ser destruídos. E o rei falou: pode destruir. Toma aqui o meu anel, que tem o meu selo, e aí você vai lá e destrói todo mundo. Manda as cartas para autorizar a execução de todo mundo. E aí Amã, de posse do selo real, escreveu 127 cartas para todas as províncias, para no dia determinado que as pessoas pudessem matar os judeus e tomar os seus bens. E o que tivesse de bens era para ficar para eles, né? Então ia ser um extermínio geral de toda a nação judaica. E aí o primo de Esther, Mordecai, mandou recado para ela, informando o que estava acontecendo. E ela, né, foi conversar com ele. E vamos ver o que Esther fez. Esther ouviu a história, ficou sabendo que Amã prometeu para o rei 10 mil talentos. Então assim, ela viu que era verídica a história, ela sabia até do dinheiro que estava envolvido, de posse de uma das cartas reais, com o selo do rei, que seria enviada. Ela estava com essa carta em mãos, não era nenhuma fake news, ela sabia realmente o que estava acontecendo. Ela conversou com o primo dela, falou assim: você sabe que eu posso morrer se eu chegar lá no rei e contar essa história. E aí o primo dela falou assim: e se você está nessa posição para este momento? E se foi para este momento que Deus te colocou nessa posição? É uma pergunta que eu quero te fazer. E se foi para este momento que você está onde você está, para tomar essa decisão, é que você está onde você está? Estamos aonde Deus quer que a gente esteja. Devemos agir para o reino e pelo reino. É assim que devemos fazer. Então Esther tomou uma decisão, elaborou um plano, agiu com inteligência e sabedoria, mas ela agiu.
E aí o que ela fez mais? Pediu para o povo de Deus jejuar por ela. Todo judeu jejuar por ela. E ela foi à presença do rei, e o rei estendeu o cetro para ela, significava que ela não ia ser morta naquele momento, e perguntou aquela perguntinha básica: Esther, rainha Esther, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. E aí ela falou novamente: eu não quero nada. Eu só quero que o Senhor vá jantar lá na minha casa, amanhã, nos meus aposentos, não sei, e leve Amã com você. E aí entrou a intercessão do povo de Deus. O rei foi dormir e não conseguiu dormir. Por que ele não conseguiu dormir? Porque Deus agiu. E aí ele pediu para ler as crônicas, e lendo as crônicas ele viu que em determinado momento do passado, Mordecai denunciou uma tentativa de assassinato contra ele, o primo de Esther. E aí ele perguntou: o que a gente fez por esse rapaz, que é um rapaz tão bom? Aí foi falado para ele: não fizemos nada por ele. E aí no outro dia, quando ele foi jantar na casa de Esther, que Esther contou tudo para ele, Amã nem saiu de lá, meus irmãos. O rei deu ordem para todo judeu se defender, que eles poderiam se defender, e o povo de Deus foi exaltado através de uma moça que agiu, que se preparou e que confiou no povo de Deus e teve a ajuda dos intercessores. É assim que devemos agir, com sabedoria nesse momento, peneirar tudo e agir com sabedoria, sabendo que somos treinados em interpretação. Fique com Deus, que Deus te abençoe.